Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês hoje que creio que seja bastante pertinente para os dias de hoje, que é sobre dores emocionais. Muitas das doenças no mundo são reflexos de dores emocionais. E o incrível é que a terapia ou o tratamento mais eficaz para as dores emocionais é o perdão. Sabia disso? Olha que interessante. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que ela se chama Os Três Perdões que Liberta. E eu vou colocar aqui um texto base, texto bíblico base, que está em Efésios 4:32, que diz assim: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Olha que interessante. O primeiro perdão que eu quero tratar aqui com vocês é o perdão de Deus para nós, tá? Eu vou colocar aqui no contexto bíblico, quando aqueles amigos do paralítico passam ele por cima do telhado, passam ele para dentro da casa onde Jesus ali estava, para que ele fosse curado por Jesus, né? E quando Jesus cura esse paralítico, ele diz que o pecado desse paralítico estava perdoado. Aí alguns religiosos que estavam ali naquele momento começaram a questionar Jesus: como assim? Quem é você para perdoar os pecados, né? E Jesus responde em Lucas 5:24, ele diz assim: Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Quando Deus te perdoa, Ele te leva para um lugar que o pecado não te domina mais. Olha que interessante isso. Compreenda que esse perdão de Deus representa em sua vida. Não é simplesmente uma palavra. Perdão não é uma palavra. O perdão de Deus para nós é transformação de vida. Quando reconhecemos esse perdão e aceitamos que precisamos nos levantar da maca e começar a andar, né? Quando reconhecemos esse perdão, a gente caminha em direção a um alvo, a gente começa a andar, a gente não fica mais parado, ou pior ainda, a gente não fica mais preso às dores do passado, ao que a gente já viveu, porque Deus ali está nos perdoando, Ele nos perdoa através de Cristo Jesus. Quando Deus nos perdoa, Ele apaga o nosso passado, nos transforma e dá um futuro brilhante. O futuro com Deus, ele é brilhante, né? Ele sempre tem o melhor para nós. Então, um perdão que veio de forma imerecida, né? Uma graça vinda de Deus para nós. Ele nos perdoou para que a gente não carregue mais o fardo que tanto pesa nas nossas costas, que tanto pesava nas nossas costas, de tudo aquilo que a gente já viveu no passado. Ele nos perdoou para ter uma vida nova, uma vida transformada, uma vida em Cristo Jesus. O segundo perdão aqui que a gente vai tratar é perdoar o próximo. No contexto aqui, no contexto bíblico, está o perdão de José para seus irmãos. Está em Gênesis 45, 1 e 2, que diz assim: A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: Façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então, quando José foi traído, ele foi traído pelos irmãos, foi vendido para ser escravo, né? E depois ele foi preso e tudo mais, mas Deus o fez prosperar e ser governador do Egito. Tudo isso, é lógico, tinha um propósito de Deus, mas José era um ser humano, né? Ele sentia toda essa traição, ele vivia com esse fardo pesado em suas costas do que os irmãos dele tinham feito. E ele só se libertou quando ele se revela ali para os irmãos, naquele contexto, né? E aqui a palavra fala que ele gritou, né? Ele gritou tão alto, ou seja, tudo aquilo que estava sufocando ele por anos, ele jogou tudo aquilo para fora, ele se libertou. E a partir dali ele conseguiu, né,
tirar todo aquele peso que ele convivia há anos. Tem um livro que chama Isca de Satanás, de John Bevere, cita que a maior isca do inimigo é a ofensa. Essa ofensa sufoca as pessoas e as deixa doentes por falta de perdão, né? Então as pessoas não conseguem perdoar quando é ofendida pelas outras pessoas. Só que o problema é o seguinte: a ausência de perdão não mata quem feriu, e sim quem foi ferido. Então todo aquele lixo que a pessoa que te ofendeu jogou para dentro de você, você precisa tirar isso de dentro de você. Você não pode ficar mais carregando, porque isso é como se fosse um veneno que você toma todos os dias, né? E aquilo vai te matando, vai te consumindo cada dia mais. O perdão, para a gente esclarecer, o perdão não é esquecimento do que aconteceu, não é concordar com o que aconteceu, mas é se libertar dessa dor que tanto te faz mal. Então é você se libertar dessa dor. Então o perdão, na realidade, ele é muito mais importante para você que está preso a um passado ou a uma pessoa, né, do que propriamente para quem você vai liberar o perdão, tá? Então essa é a questão muito importante do perdão. Você não vai esquecer, mas é você lembrar daquilo sem dor, sem pesar na sua alma. Então vamos agora para o terceiro perdão. Então o primeiro perdão que a gente falou é o perdão de Deus para nós, certo? O segundo perdão é de nós para o próximo. E o terceiro perdão, o auto-perdão, né? A gente se perdoar. Coloquei aqui como contexto bíblico a crucificação de Jesus. No momento que naquele momento, Jesus foi traído por 2 discípulos, certo? Judas e Pedro. E o interessante nessa palavra é o seguinte, em Mateus 26:50 narra a traição de Judas. Quando Judas está vindo com os soldados lá, os guardas, para prender Jesus, Jesus olha para Judas e fala assim: amigo, o que você veio fazer? Né? Olha que impressionante a forma como Jesus trata Judas. Jesus sabia que Judas o traiu. Um dia antes, Jesus já tinha falado que ele o trairia. E quando eles se encontram, Jesus o chama de amigo. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus já estava liberando perdão na vida de Judas, né? Jesus ele nos ensina a como perdoar, né? Então ele libera o perdão na vida de Judas. Porém, depois que Jesus é crucificado, o que acontece com Judas, né? E isso é muito interessante. Judas ele não se perdoa, né? E por isso o que ele faz? Ele comete suicídio. E nos dias de hoje, o maior número de casos de suicídio é por causa de pessoas que não se perdoam. Vocês sabiam disso? E olha que interessante, aqui já está na Bíblia que Judas, ele não se perdoou, né? Ele estava tão amargurado que ele não se perdoou e acabou cometendo suicídio. E no segundo caso aqui, a gente fala de Pedro. Lucas 22:61 está escrito assim: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. O primeiro ponto aqui que eu gostaria de colocar é que naquele momento que Jesus está passando e olhou diretamente para Pedro, Jesus ali ele não olha com um olhar de condenação, né? Ele olha com um olhar de misericórdia para a vida de Pedro. E o segundo ponto é que Pedro chorou amargamente, pois ele não se perdoou do que ele tinha feito. Aí o que aconteceu com Pedro? Ele foi viver aquela vida do passado que ele vivia antes de conhecer Jesus. Ele voltou a ser pescador. Porém, olha que interessante, em João 21, nessa passagem narra quando Jesus reencontra Pedro. Pedro estava no barco com os amigos pescando e não tinham pescado nada, e eles ouvem uma voz: joga a rede para o outro lado. E quando eles jogam a rede para o outro lado e puxam, vem a rede cheia de peixes. E naquele momento, Pedro olha para a praia e fala: é Jesus. Ele pula e vai ao encontro de Jesus. Aí quando ele chega lá, Jesus já estava ali preparando alguns peixinhos assados com alguns pãezinhos, né? Olha que interessante, que às vezes a gente acha que a nossa provisão está nas nossas mãos, né?
mas na verdade a nossa provisão está na mão de Jesus. Quando Pedro chegou, Jesus já estava preparando o peixe, já estava preparando o pão, sendo que Pedro não tinha nem conseguido até então, aquele momento, pescar nenhum peixe. Então a nossa provisão vem do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Aí na sequência, quando eles se encontram, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. E ele repete isso por 3 vezes, justamente para que Pedro se lembrasse, né, o quanto ele o ama, o quanto ele amava Jesus, e para ele se perdoar daquilo que ele tinha feito. E a partir daquele momento que Pedro se perdoa, que ele se liberta, né, daquela dor emocional que ele vivia, ele começa toda a sua caminhada e sendo um dos maiores discípulos, um dos maiores apóstolos da palavra de Deus na Bíblia, levando a sua palavra por vários lugares. Então, assim, o perdão, ele nos traz liberdade, tá? Os 3 perdões nos trazem liberdade. O perdão de Deus para nós nos liberta do pecado. O nosso perdão para o próximo nos liberta do próprio próximo, né? Daquela pessoa que te ofendeu. E o terceiro perdão, o auto-perdão, que tira todas as nossas dores daquilo que a gente... daquelas coisas que a gente não se perdoa, daquelas coisas que a gente fica carregando, aquele fardo pesado. Então, Jesus já disse, né? O meu fardo é leve, né, e o meu jugo é suave. Então, por que ainda a gente precisa ficar carregando esses fardos do nosso passado? Então, tão importante é a gente liberar perdão para a vida das pessoas e a gente se perdoar e, principalmente, receber o perdão do nosso Deus através de Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus.